sempre, manhã não faz, manhã não faz, dia não vem. Por falar em corte de despesas, você tem uma ideia de quanto custa esse ano o Congresso Nacional somente com gastos diretos, isto é, sem incluir as emendas parlamentares, sem falar nos propinodutos, nada mais, nada menos de 9 bilhões, montante maior do que o estado como Roraima e Acre. A Câmara fica com 5,1 bilhão e o Senado com 3,9. Fora disso, tais emendas somam mais de 15 bilhões. Elas, não raro, são direcionadas para favorecer os parlamentares, não apenas eleitoralmente. Entendeu? Muitas delas, como se sabe, são redigidas por terceiros interessados. Trocando em miúdos, esses 9 bilhões para custeio direto somente do Legislativo Federal, não falo das Assembleias e Câmaras Municipais, são 3 bilhões a mais do que todo o gasto da Prefeitura de Porto Alegre, de 1.400.000 habitantes, ou 2,5 bilhões a mais do que a da cidade de Fortaleza, que tem uma população de 2.450.000. Tem alguma moral essa súcia que se chegou ao Congresso a peso de ouro para falar em corte na própria carne do Executivo? Não, não estou dizendo que a gestão de custos é racional do Poder Executivo. E não podia ser mesmo. Da receita prevista de 1.236 bilhões para 2015, 622 bilhões são destinados a pagamento de juros e amortização da dívida pública, rombo que cresce cada vez que o Banco Central aumenta a taxa Selic. Para ser mais claro, 47% do orçamento federal vão exclusivamente para o ralo da especulação financeira, sustentado por títulos públicos. Sabe o que isso representa? 12 vezes mais do que o orçamento do Ministério da Saúde, ou 13 vezes mais do que o da Educação, ou 5 vezes mais do que o previsto para o pagamento dos servidores ativos e aposentados. De fato, o que está levando o governo à lona é a falta de coragem para enfrentar os grandes monstros que sugam o produto do nosso trabalho. Monstros que incluem também o sagrado Instituto da Sonegação. Só a escondida Operação Zerlote detectou de cara um furo de 19 bilhões com propinas que envolvem gente fina e membro do Conselho do Contribuinte. O Estadão noticiou que a Receita Federal vai cobrar 20 bilhões sonegados por 400 grandes empresas. Vai mesmo? Sejamos razoáveis. Quem está metendo na cabeça da Dilma a criação de mais impostos, ou até mesmo de uma sacanagem no imposto de renda, bom sujeito não é. Quem tem assessores assim não precisa ter adversários. Ao invés de liderar uma mobilização pela austeridade fiscal ampla, geral e restrita, ao invés de expor a gastança perdulária do Congresso, Dilma Rousseff se rende à turma do Eduardo Cunha e do Renan Calheiros, que pensa exclusivamente em meter a mão por cima e por baixo do pano. O Legislativo brasileiro extrapolou em todos os níveis, a sua grande maioria foi para lá fazer advocacia de interesse, como enfatizou o ex-deputado delinquente Luiz Arguro. Independente do propinoduto, como os 5 milhões de dólares que molharam a mão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, conforme relato detalhado de um empresário corruptor, a conta direta que pagamos nas casas legislativas é descaradamente abusiva. Levantamento
feito pela Transparência Brasil em 2013 sobre os orçamentos da União, dos estados e municípios, revela que o Senado estava na pole position. Cada um dos 81 senadores saía por 33 milhões por ano. Já em 2015, o site Congresso em Foco estimou um custo muito mais alto. A partir de 1º de fevereiro, quando o subsídio dos deputados federais passou a valer, cada parlamentar pode custar mensalmente R$1.792.000 aos cofres públicos. Este valor leva em conta os 13º, salários anuais, a média dos gastos de ajuda de custo, do cotão, do auxílio moradia e dos gastos com verba de gabinete. Na Câmara dos Deputados, a razão era de 6,6 milhões para cada um dos 513 deputados federais, segundo a estimativa daquele ano feitas pela Transparência Brasil. Dentro da Assembleia Legislativa, o maior orçamento por legislador era o da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 9 milhões, para cada um dos 24 deputados distritais. Nas câmaras municipais, a mais onerosa era do Rio de Janeiro. Seu orçamento em 2013 equivalia a 5,9 milhões para cada um dos 50 vereadores. Ainda segundo esse levantamento, a Câmara dos Deputados custou, em 2013, R$ 18,14 por ano para cada brasileiro, enquanto o Senado saiu por R$ 14,48. Entre os estados, a Assembleia Legislativa mais cara por habitante foi a de Roraima, R$ 145. Entre as capitais dos estados, a Câmara de Vereadores mais cara por habitante foi a de Palmas, Tocantins, com custo de R$ 83 para cada morador da cidade. Esses são apenas alguns dados sobre a deformação da atividade pública, mas são suficientes para você entender como é pesado o jogo do poder. Quanto você precisa entender um pouquinho a mais antes de se posicionar sobre a face e a hipocrisia que dominam a política no Brasil. Manhã não faz, dia não vem, nem se anuncia, da dor se faz poesia, do sono, o sonho na letargia, reclama da noite, sua agonia, reclama da noite, sua agonia. Tempo que passe, que há de passar, apague a noite, faça mudar, que seja outubro, seja o que for, o que não pode é tanta dor. Tempo que passe, Senhor, deixa que nasça de novo amor.